Hoje celebramos a festa de São Benedito, aqui no Brasil, acrescido do codinome O Negro, porque nasceu no século XVI, o ano é incerto, mas era filho de escravos e, desde muito cedo, desenvolveu um gosto pela oração. Ele, de fato, orava por tempos muito longos, mas acontece que, naquele tempo, havia muitas ordens itinerantes, religiosos que não estavam ligados a uma congregação concreta. Esses religiosos viviam, às vezes, com suas famílias, às vezes na solidão. São Benedito quis se tornar eremita e foi viver sozinho. Porém, o Papa, na época, ordenou que todos aqueles que tinham assumido a vida religiosa entrassem em uma congregação, acabando com os religiosos, por assim dizer, vagos e itinerantes. Ele foi para a Ordem Franciscana. E na Ordem Franciscana foi acolhido como irmão leigo. Essa era uma categoria muito pequena na ordem, que, apesar de ser uma ordem mendicante, tinha, por assim dizer, uma categoria de irmãos que eram muito simples e que não professavam os votos solenes. Então, São Benedito gostava e, ao mesmo tempo, lhe era designado o serviço mais simples. Varria o chão do convento, às vezes era faxineiro, às vezes era o que cuidava dos animais, da horta, mas, sobretudo, ele se ocupava da cozinha. E cozinhava muito bem. E foi justamente na cozinha que aconteceram fenômenos extraordinários de São Benedito. Ele não perdia a comunhão com Deus, estava numa intensa comunhão com Deus enquanto cozinhava, e por isso muitas vezes ele foi visto levitando enquanto cozinhava. Outras vezes, ele, enquanto cozinhava, foi visto em outro lugar, socorrendo uma pessoa. O nome disso é bilocação. Ele tinha dons proféticos e anunciava as coisas, sabia com antecedência. E também obteve a cura de muitos doentes. Talvez a mais célebre seja a de uma criança que nasceu paralítica e que São Benedito simplesmente tocou na sua perna e ela começou a mexer. E ficou completamente curada. São Benedito, por causa disso, começou a ser o diretor espiritual de muitos sacerdotes e religiosos importantes, que às vezes até viajavam para conversar um pouco com ele, a fim de serem aconselhados. Por causa disso, apesar de ele ser de uma condição tão humilde, ele foi eleito superior da casa, mesmo não sendo um frade de votos solenes. E morreu em alto odor de santidade. Seu corpo ficou incorrupto,
em Palermo. Via-se o corpo de São Benedito numa urna com vidro. Inclusive, o superior geral dos franciscanos, o ministro-geral, certa vez disse que a devoção a São Benedito no Brasil é tão grande que ele, com muito gosto, mandaria o corpo de São Benedito para cá. Tivesse feito ele isso, porque no ano de 2022 houve um incêndio na igreja de Palermo e o corpo do santo foi destruído pelas chamas. Em todo caso, a sua devoção foi ganhando cada vez mais força, especialmente em nosso país. Todos consideram um santo muito simpático, um patrono daqueles que estão na cozinha, então muitos colocam a imagem de São Benedito na cozinha. Inclusive, há o costume no Brasil de que em todas as procissões se leve a imagem de São Benedito, para que se obtenha o bom tempo. Na verdade, esse costume tem muito mais a ver com a catequese dos frades, que, vendo no nosso país a maravilhosa miscigenação, então colocaram sempre a devoção a São Benedito e a imagem de São Benedito como meio de ensinar o respeito e a caridade entre todas as raças. Eu me lembro mesmo que, certa vez, eu era seminarista, estava numa paróquia, e havia uma procissão. E o padre cismou, falou, não vou levar São Benedito nessa procissão, isso é uma bobagem, essa história de que traz bom tempo não é verdade, etc. A sacristã ficou muito incomodada e falava, não, padre, o senhor tem que levar, imagina, o senhor tem que levar São Benedito, isso não se faz, tem que se levar São Benedito. Apesar do dia estar muito aberto, até ensolarado, enquanto a procissão ia pela cidade, fizeram-se nuvens tão grossas e começou a chover e todos nós nos molhamos. No ano seguinte, o padre insistiu, falou, não tem nada a ver, isso foi uma coincidência, jamais, não tem isso. O dia estava nublado, inclusive. A senhora falou, mas padre, não pode deixar de levar São Benedito, não pode deixar, senão nós não vamos conseguir fazer a procissão sem chuva. Bom, fizemos a procissão e não choveu. Então o padre voltou para a igreja e disse para a senhora, que era sacristã, falou, está vendo? São Benedito não foi e também não choveu. Então ela abriu o casaquinho e mostrou São Benedito e disse, quem disse que ele não foi? Enfim, São Benedito é um santo muito querido, muito amado, e que a sua devoção nos leve a entender que o caminho que leva às alturas é sempre para baixo. É o caminho da humildade, é o caminho do desprendimento, é o caminho da simplicidade, é o caminho da pobreza evangélica.